Ano, hoje mais uma aulinha, tá, dessa semana que vai atrasar. É a aula de História do dia 9 de setembro, quarta-feira, e fala sobre as invasões francesas e holandesas, tá? A leitura será nessas páginas, 116, 117, 118, e os exercícios na 119 e na 120. Vamos lá. 116 invasões francesas e holandesas. O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupá-lo, né? Vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam, mas eles vieram colonizar o nosso país. E então eles despertaram o interesse de outros povos. O objetivo era sempre o mesmo, a exploração das riquezas naturais. Agora você vai saber por que os franceses e holandeses conseguiram se fixar nas terras brasileiras. Vamos falar sobre as invasões francesas. Os franceses desembarcaram no litoral da América Portuguesa de 1500 a 1530 em busca do pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte da terra. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, que é no estado do Rio de Janeiro, e conquistaram a confiança dos indígenas tamoios, que haviam organizado a Confederação dos Tamoios, lutando contra os portugueses que queriam escravizá-los. Então, olha só, em 1555, o governo, que tinha o governo geral, era Duarte da Costa. Então, os franceses entraram no nosso país pela Baía de Guanabara, que fica no estado do Rio de Janeiro, e se uniram aos tamoios. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região. A expulsão só aconteceu em 1567, então foram 12 anos depois, quando o governador geral já era Estácio de Sá, que morreu em combate. Agora na 117. Nesta época, quem governava era Mendes Sá. Estácio de Sá era seu sobrinho que veio ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses. Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta, que expulsou os franceses. Ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º de março de 1565. Então, gente, os objetivos dessas invasões eram sempre os mesmos. Roubar as riquezas naturais da nossa terra. Os portugueses acreditavam que eles eram os donos porque eles colonizaram, os franceses invadiram. Eles se uniram aos tamoios, em 1555. Em 1555 foi a primeira invasão francesa e só conseguiram expulsá-los depois de 12 anos, quando o governador geral já era Mendes Sá, mas não foi Mendes Sá quem expulsou, foi Estácio de Sá, que era sobrinho dele. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa, tá vendo? A segunda invasão, em 1612, estabelecendo-se agora no Maranhão. Então a primeira invasão foi no Rio de Janeiro e a segunda foi em 1612 no Maranhão. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, que é a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo assim a melhor maneira de defendê-la, Então, em 1615, os franceses foram expulsos pela segunda vez pelos portugueses, que acreditavam, chegaram à conclusão que era melhor povoar o local do que colocar um governador geral para vigiar todo o litoral, Agora, as invasões holandesas. Felipe II, rei da Espanha, em 1580, assume o poder após a morte de seu tio-avô, Dom Henrique I, que era rei de Portugal. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Essa junção das coroas é chamada de União Ibérica. Por quê, gente? O rei, no caso, ele era o rei de Portugal. Só que ele não tinha filhos, ele não tinha para quem deixar. Então ele deixou para o sobrinho dele, Ele era o rei da Espanha. Então, nessa época, Portugal e Espanha acabaram se unindo. Tudo que era de Portugal era da Espanha. E o Brasil, na época, pertencia a Portugal, Então ele também passou a pertencer à coroa espanhola. O rei da Espanha, Filipe II, era inimigo dos holandeses, porque os Países Baixos, de que fazia parte a Holanda,
e que pertenciam à Espanha